Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, último raio-x de preview dos playoffs, especial playoffs aqui do Café Belgrado. As séries que não tiveram um preview especial entram nesse pacotão aqui. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, essas equipes são menores porque ganharam apenas um pacotão? A gente está desprezando essas equipes? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Essa aqui é a resposta mais... Sem honestidade, sem honestidade. Okay. Guilherme, você sabe que a gente trata todas as equipes igualmente na NBA, né? É uma liga de 30 equipes, todas do mesmo tamanho, mesma torcida, mesmo impacto, né? Então jamais seria esse o caso, né? O que trabalha contra o Belgradão? O tempo, né? O tempo trabalha contra o Belgradão e as filas. Quem trabalha na área médica, Guilherme, que não é o nosso caso, mas a gente usufrui, né, dos serviços da área médica. A gente vai para uma fila de raio-x, de repente com uma criança sua, ou até mesmo uma fratura sua, e, velho, dificilmente você é atendido rapidamente, né? Mesmo que seja no base do plano de saúde, né? Você paga caro e tudo, pode marcar aí como sociedade, né? Sociedade e política. Então esse episódio você pode ter caído aqui depois de ouvir de repente xadrez verbal, né? Aí, o algoritmo te mandou para cá porque a gente marcou política nesse episódio. Um salve, hein, para Matias Pinto e Felipe Figueiredo, dois camaradas aí do Belgradão. Boa. Gibas, então assim, a fila de raio-x é enorme, né? Então aqui hoje, vamos agora eu vou ser bem honesto, Gibas. A gente não vai fazer raio-x dessas séries, né? A gente vai fazer aqui um exame de toque, a gente vai fazer, de repente, triagem, né? Aquela primeira triagem. Uma triagem. No máximo, um exame de sangue, sabe? Você pega um exame de sangue, assim, bem amplo. É isso que a gente vai fazer nessas séries, mas por quê? Porque são equipes menos relevantes? Não. Porque são séries em que a gente sente que dá para falar sobre elas sem necessidade da gente pegar o raio-x, sabe? Sem a gente pode diagnosticar aqui com um pouco mais de tranquilidade. A gente olha essa série e fala, virose, né? Virose. E acho que não tem série mais virosa nesse momento do que Boston Celtics e Atlanta Hawks. O Hawks chega nos playoffs depois de uma vitória até certo ponto surpreendente, né? Pela maneira que foi, assim, super dominante nos rebotes contra o Miami Heat. Mas vem para essa série aqui com a carinha de que, como a virose, Guilherme, como a virose não vai durar mais do que 7 dias, né? Essa série aqui tem uma carinha de varrida ou aquela varrida dos cavalheiros, né? Um 4-1zinho, permitindo aí ao Hawks uma vitória em casa também, né? Para até forçar o jogo da renda, né? O jogo 5. Então, me parece que é o caso dessa série aqui, Guilherme. Essa é a série que eu vejo até agora, né? Enquanto não temos ainda a série de primeiro contra o oitavo, e não vai ter como a gente fazer essas séries antes, o preview dessas séries antes porque domingo já jogam, né? Então, de todas as séries, Guilherme, até agora definidas, essa aqui me parece a mais desequilibrada. Não por pouca qualidade do Atlanta Hawks, mas pela geometria dessa série. O Hawks, Guilherme, é uma equipe que não gosta de geometria, né? Você vê os wings do Celtics e você vê os defensores do Celtics, né, de perímetro, por exemplo, e você pensa, cara, o que o Hawks vai fazer aqui para se virar, né? Se fosse um ano inteiro de trabalho do Quinn Snyder, alguma doideira ia aprontar, né? Ele ia botar jogadores com camisa pelo avesso de repente para confundir a marcação, e eles iam fazer alguma coisa. Mas é pouco tempo ainda para eu dizer que o Quinn Snyder tem o time e o elenco na mão. Sinto aqui, Guilherme, que o Celtics entra mais favorito do que nunca, mais favorito do que todos os outros nessa série aqui. Pelo menos das séries já definidas, né? Porque as de primeiro contra o oitavo a gente não tem ainda. É uma série com desenho mais estabelecido. A gente vai lembrar de uma grande atuação do Hawks no play-in, mudando bastante do que foi o time na temporada, né? Muito rebote ofensivo, muita bola de 3. Chutou mais de 40 bolas de 3, mas acertou bem pouquinho, né? Chutou bastante, mas acertou pouquinho. O time não tá pronto ainda, né? O time não é o time do Quinn Snyder ainda. Como disse o Lucas, ele precisa de tempo para não é simplesmente chegar e mandar os caras correrem, né? Corre aí e chuta. Não, cara, você tem que dinamizar a equipe, tem que treinar
de que maneira você faz a transição, você tem que dar hábito mesmo para os chutadores chutarem nesse tipo de velocidade, enfim. Aquele Utah Jazz, que foi um time de inúmeras sequências de vitória, demorou para ficar pronto, né? Demorou até para a gente prestar atenção que eles estavam fazendo coisas muito novas, né? O efeito Queen Snyder é muito rápido. Achei até interessante a entrevista do DeJounte Murray depois do jogo, em que ele fala que é uma classificação que também tem Nate McMillan, né? Não dá para dizer que foi só, ele não ia, porque Sabe que o filho do Nate McMillan ainda faz parte da comissão técnica? Não sabia não. Ele falou assim, ó, a imprensa cutucando muito para falar mal do Nate. Ele falou, vocês não vão me ver comparando aqui, não. Os técnicos não estão aqui para isso. Achei bem digno, assim. Esse tipo de declaração não viraliza, né? O que viraliza é as doideiras que ele fala. Inclusive, acho que nessa ele falou umas doideiras também pra ESPN, né? Teve um hatezinho e tal. Inclusive, tinha acabado de nascer a filha dele. Eu assisti essa entrevista coletiva no dia que eu fiquei bem hypado com aquele jogo. Eu fiquei vendo todas as coletivas. Até o Trae Young chegando de óculos escuros, cheio de marra. Foi bem divertido, assim. Assim, acho que o Celtics é uma montanha muito grande para esse Hawks. Assim, todos os jogadores do Celtics defendem Mas a águia muito voa, bem. Guilherme. Tá, voa, mas ainda é alto, né? O nível que a águia tem que voar para ficar no topo dessa montanha, Lucas, ela pode pegar um vento sul rarefeito aí, termina numa virose e a águia fica, né, muito combalida, né? Cara, eu tô com uma borboleta em casa, velho, que ela faz 3 dias que ela não voa, velho, fica ela parada. Você tem uma borboleta em casa? Eu não tenho, ela fica lá no quintal Você e ela tá pet, parada. né? Não é o meu pet. Mas ela tá parada. Eu até, assim, tentei dar uma moral pra ela voar. Tipo, vamos lá, né? Peguei ela, assim, pra dar uma estimulada pra ela voar. Pô, ela voou e voltou pro lugar, assim. Então ela tá lá. Agora eu tô imaginando. Ela se mexe ainda, né? Tava com medo dela tá morta aqui. Mas... Não, ela fica na parede, velho. Lá fazendo os movimentinhos dela, mas ela tá muito nessa vibe. Então provavelmente ela tá. Pra ela. Não sei o que borboleta se alimenta, hein? O que as borboletas se alimentam? Acho que ela ficou muito entusiasmada aí com a minha defesa no último podcast que tratamos do assunto, né? Ela tá paradinha para você chamar um tatuador e tatuá-la na sua pele, Guilherme. Como faziam os renascentistas, né? Quando tinham que pintar um ser humano, eles traziam um ser humano e ficavam lá, né? Dias paradinho, né? Até fico pensando muito sobre isso às vezes, viu, Lucas? Né? Ser como era a vida de um modelo vivo? Mas você ia fazer o quê, velho, se não fosse fazer isso? Não tinha internet, não tinha Twitter pra você ficar sabendo das coisas. Pô, vamos passar lá parado, 3 dias velho. parado? Bora. Vai ser mais emocionante do que o que eu fiz esse último mês inteiro aqui. Pô, tava fazendo um cocô na latrina, né? Tava de boa aqui. Enfim. Cara, pouco se fala como eu não queria ter nascido no passado, assim. Pô, vamos pro passado? Não, velho, tá bom aqui. Tá Você bom aqui. Você Não, até aperta o topo botão ir, mas precisava voltar e rápido. o cocô vai pra longe, assim. Aperta um botão. O cocô a muita distância a um botão. Cara, isso aí. Meu Deus, Cara, esses dias o Francisco falou assim que o cocô, quando ele aperta o botão, a gente tá tentando ensinar ele a fazer cocô no vaso, né? Que o cocô vai pra casa da mamãe e do papai cocô. E mais uma vez falamos de cocô no podcast Café Belgrado. Um dos podcasts que mais fala aí de cocô no Brasil. É um Lucas, podcast sem tabu, né, Guilherme? Se precisar de falar de cocô, a gente vai falar, velho. O cocô é muito demonizado nesse país. O tabu, Lucas. A gente mantém aqui os tabus sendo comentados, né? É isso. Esse Sentiu? som que você tá ouvindo aí é um caminhão que tá tabu, passando aqui na rua. É um tabu vivaço. Mas, Lucas, acho que a montanha do Celtics é muito grande para se escalar, muita defesa. É um time que tem drive em todas as posições, né? Todas as posições, mesmo os pivôs, eles são muito agressivos também. E os wings são muito agressivos. E o armador, quando tá. Cara, mesmo o Marcus Smart, que é um Derek White, jogadores que são especialistas defensivos, quando entram, aceleram bastante, assim, né? O Marcus Smart muito mais especialista defensivo. É um time que tem seus defeitos para o alto nível ali, para comparação com os melhores times da NBA, mas comparado com um time como o Hawks, né, que é todo esquisitinho, que está tentando mudar de estilo de jogo, que jogou 80 jogos para uma série, né, para um play-in, agora mais uma série.
Cara, não vai ter aquele caminhão de rebotes que eles pegaram contra o Heat, contra o Tatum. Cara, eles têm a posição 2 e posição 3, dois caras de 2 metros e tanto, com um braço de 15 metros, que não vão perder esse tipo de rebote. O armador deles, Marcos, o cara é um touro, o cara é um animal. O Al Horford, porra, um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi. Assim, as entrevistas dele, ele deu uma Mais do que o entrevista. Mobamba? Não, aí não. Mas ele deu uma entrevista agora pro DJ Redick, sensacional. É um baita cara, né? Que personagem, Al Horford. Adoro ele. Enfim, o Celtics está em outro momento, né? Quando precisa de chutadores, eles espaçam a quadra, e aí você vê um Grant Williams matando bola, Sam Hauser matando bola, e claro, os principais jogadores também, Tatum, um dos melhores jogadores da temporada, Jaylen Brown, certamente um grande jogador. Gibas, aqui ó, Celtics, segundo melhor ataque da liga, terceira melhor defesa, primeiro em net rating, né? É quando você junta os dois lados da quadra, o melhor time da temporada é o Celtics. Então, de fato, né? Além disso, vamos supor que o Celtics é foda pra caralho e vai enfrentar um time que encaixa contra ele. Vai pegar o Magic, por exemplo, né? O Magic foi... Aí é problema. Aí dá jogo, né? Porque aquele time tem algumas coisas específicas que machucam o Celtics, né? Mas, cara, o Celtics é um time que janta armador baixo, né? Que explora matchups, então vai ter pela frente o Trae Young. Onde eu vou esconder o Trae Young nessa defesa? Vou botar o Trae para marcar o Grant Williams? Cara, talvez seja a melhor chance do Hawks seja botar o Trae para marcar o Grant Williams. Ainda assim, com duas nádegas do Grant Williams, o Trae Young tá do outro lado da quadra, né? Então não tem assim, o que o Hawks pode oferecer, velho, não encaixa contra o Celtics, né? Então, por isso que lá na KTO, Gibas, essa série o Celtics o handicap é 2,5 vitórias, tá? Ou seja, o Celtics tem que vencer por 4-0 ou 4-1. Ainda assim, se você estiver apostando nisso, vai ser 4-0 ou 4-1, só 1,6 o retorno, né? Então, assim, ainda é um retorno que eu acho bem bom, porque não vejo outro caminho para essa série, mas ainda assim é uma bet que, porra, de 5 jogos, os Celtics têm que vencer 4, né? Para voltar 1,6. Então, não é uma bet, assim, muito atraente, né? Melhor jogo a jogo, né? É uma série que o Celtics é muito favorito, Guilherme. Escolhe outra série que a gente não falou ainda. Duas opções: Suns contra Clippers ou Philadelphia contra Brooklyn Nets. Quero falar do Suns por último, Lucas. Então vou de Filadélfia e Brooklyn Nets. Filadélfia e Brooklyn Nets, duas equipes. Cara, assim, se pudesse seguir nessa preocupação que a gente tem com a timeline, é como se. Sabe aquela assim, que a gente usa essa expressão? Não sei se se usa muito aí, né? Acho que sim. Quando eu tô indo, você já tá voltando, né? É isso. Sim. Um time tá indo, o outro tá voltando. O Sixers está no momento que qualquer derrota de playoff é uma hecatombe, pode acabar tudo, e os jogadores vão embora, cada um pro seu lado, e o técnico vai ser demitido. E o Nets é o pós-apocalíptico, né? Acabou o mundo, já chegaram os zumbis, né? O pessoal gosta que O técnico já de foi zumbis. demitido, já foi todo mundo embora. Todo mundo foi embora. E assim, beleza, agora estamos achando aqui a galera que sobreviveu, e tem uma galera legal aqui, eles estão se conhecendo, e de repente eles vão fazer até um acampamento e ficar juntos aí para quando chegarem os zumbis, mas tá tudo bem, sabe? Então já conseguimos encontrar alimento aqui, estamos. Acho que é mais essa vibe aí, né? Não, assim, já foi o apocalipse, eles já foi cada um pro seu lado, e agora eles começaram a se reunir, assim. Então, sabe quando a June. Você assistiu o Handmaid's Tale? Não? Não, no Pô, mete spoiler de série que eu não vi, não, velho. então assiste, velho. Pra Usa poder outra, falar. usa Game of Thrones. Pô, uma Game of Thrones não tem apocalipse, né? Pô, 8 temporadas de Game of Thrones, você não tem um paralelo pra fazer, velho? Usa The Office. Cara, sabe quando o Michael Scott vai criar a Michael Scott Paper Company? Sim, claro. Esse é Pô, o é a momento série que eu mais do Brooklyn vejo. Nets. Esse é o momento do Brooklyn Nets. Porque assim, estamos aqui, estamos de boa, vamos chamar a galera, ainda não deu errado e tá tudo certo. A E pena é o Michael Bridges? a pena, né? É evidente, né? Você conseguir criar a Michael Scott Paper Company e trazer a Pam, velho, isso aí é
Espetacular, né? E E a assim, Pam, assim, ela era recepcionista no trabalho antigo dela e chega como vendedora, né? chega como É elite, né? exatamente o Michael Bridges. E vamos falar a verdade aqui, né? A Michael Scott Paper Company, cara, é uma das companhias de maior sucesso que eu já vi. Simples assim. É, assim, não é que fosse duradouro o sucesso, né? E Cara, ele é mas muito ruim, fosse muito. enquanto. Não, mas É, aí que tá. Ela deu vive, certo. a função dela, porra, foi com louvor, né? Exerceu com É isso. louvor. Gibas, então o Brooklyn Nets, ele não tem obrigação nenhuma nessa série. Se você for ver na KTO, o handicap é o mesmo estilo de série do Celtics contra o Hawks. Mas aqui tem uma diferença, velho. E acho que essa diferença dá uma pimentinha a mais nessa série, né? Porque o Brooklyn, ele tem um monte de jogador, assim, vou meter um moderno aqui, mas não é bem isso que eu quero dizer, sabe? É um monte de jogador que incomoda. Então, assim, o Brooklyn, ele tem, além do Michael Bridges, né, que se tornou o que se tornou, já era quem era, né? Já era um dos melhores da posição, no Suns ainda. Mas vai para o Brooklyn com essa nova função ofensiva, ele desbloqueia uma parte do jogo dele que a gente viu bloqueado por muito tempo, né? Então tem esse jogador que o Sixers vai ter como lidar. Vai ter que conviver com o fato do Michael Bridges ser esse cara diferente que ele é hoje. Não é impossível para o Sixers conter o Michael Bridges, né? O Michael Bridges ainda tem camadas para desbloquear para ser um super talento ofensivo, né? Mas o Nets tem chute o suficiente para deixar as coisas interessantes, né? O Nets tem um big que marca pra caramba, né? O Nick Claxton até certo momento foi um dos candidatos a defensor do ano, enquanto o Nets tinha uma ótima campanha, uma ótima defesa, etc. Ele é um big que vai ter muito trabalho, né? Lógico, do outro lado tem o Embiid, mas ainda assim é um cara cheio de malandragenzinhas defensivas, sabe? O Nets tem um monte de chutador, né? O Nets tem marcadores do perímetro, o Nets tem Dorian Finney-Smith, né? Que foi um dos melhores marcadores no último playoff. A gente vai lembrar que ele fez um baita trabalho, né, no Devin Booker, né? No último playoff. Tem Joey Harris, que mata a bola de todo canto. Cam Johnson. Porra, Cameron Johnson é um cara que faz falta no Phoenix Suns, velho. É um cara que é muito... ele joga como big e se move como um guard, sabe? E ele tem um arremesso muito sólido, muito bonito, muito eficiente. Então é uma equipe que tem muita coisa. Agora, criação na bola, e aí que tá, né? O Nets vai ter gente para punir defensivamente o James Harden? Acho que não. O Nets vai ter gente para punir o Tyrese Maxey? Acho que não, né? Então, assim, o Nets vai ter o Spencer Dinwiddie como um criador primário que já provou para todo mundo, né, principalmente para o Kuzma, que ele não é um criador primário de elite, né? Então, isso vai ser um drama nessa série. Será que o Nets vai ter... O Nets tem várias peças, mas aquilo, né? Aquele catalisador, o Nets não tem. A esperança do Nets é que o Michael Bridges se torne esse cara com uma temporada inteira ano que vem, né? E que o Nets tenha mais peças ao redor dele que desbloqueiem isso para ele. Mas hoje o Nets não tem esse catalisador primário, né? E isso vai fazer uma diferença muito grande na série de playoffs. O Sixers tem uma defesa muito boa, o Sixers tem um monstro ofensivo, né? Não, dois, né? Não sei qual é a saúde do Harden nesse momento, né? O Harden terminou a temporada jogando menos do que jogou antes, né? Até se contundir. Mas ainda assim, no geral, no contexto geral das coisas, o Harden teve um baita ano, né? Um ano de 20 pontos, 10 assistências, um ano de papel secundário dentro do time, mas jogando mais para o time, né? Fazendo mais. O time está precisando disso aqui nesse momento, vou fazer isso, né? Algo que a gente precisava ver para o Harden continuar sendo competitivo, né? Não dava mais para o Harden ser o Harden do Houston Rockets de 2015, de 2016, né? Que ele foi até 2018, né? Onde ele foi MVP, estava naquele coisa que a gente nunca viu, né? O Harden era aquele cara que a gente nunca tinha visto, jogando um basquete que a gente nunca tinha visto na NBA, mudando, né, a história da NBA para sempre. Hoje a gente vê vários jogadores que emulam coisas que o Harden fazia lá, mas não era esse cara que ele poderia ser para o Philadelphia, né? O Philadelphia precisava de outro tipo de Harden, acho que ele veio para a temporada
Então, quando a gente bota esse pacote, né, com o Embiid, com o Harden, com o senso de urgência, com jogar em casa, e principalmente com as deficiências e fragilidades ainda desse Nets, que desde a trade deadline não é um time de campanha positiva, por mais que a gente veja pontos positivos nesse Nets, e que ele tenha vindo para playoff direto, não teve um bom último terço de temporada, né? Teve um último terço aceitável, até acima das expectativas que a gente tinha depois das trocas, né? Mas ainda assim, não é um time que a gente imagina num segundo round de playoff, quando a gente vê essas opções que o leste tem, né? Tão fortes no topo. Então, Guilherme, para mim também é uma série de 5 jogos que pode virar 6 jogos. A gente sabe das fragilidades físicas do Philadelphia. Ano passado foi um time que abriu 3-0 no Raptors, tomou um 3-2 e o jogo 6 teve suas emoções, né? Então é uma série que eu prefiro ficar fora da bet, sabe? Mas a tendência aqui é um 4-0, 4-1 pro Philadelphia sem drama, né? Três coisas, né? Primeiro, o James Harden é o jogador que mais deu assistências para um jogador na temporada, né? 5 assistências por jogo para Embiid, ou seja, né? Pelo menos dígitos duplos de pontuação do Embiid aí na temporada vieram das mãos do James Harden. E tem dois jeitos de olhar isso, né? Tem o jeito de o Oscar Schmidt falava muito isso, né? Os armadores adoram dar a bola para mim porque eu faço o passe lateral virar assistência. O Oscar falava isso. Não tô brincando, ele falava isso com uma tranquilidade imensa, assim. E... Cara, e o Oscar metia bola o suficiente para poder falar isso de boa, né? É foda. Oscar é foda. E então tem esse lado, né? Assim, o Embiid te dá uma assistência de graça, mas também tem o lado de que é um facilitador, né? Facilitou bastante aí para que o Embiid fizesse seus pontos. De fato, eu não vejo o Harden com aquela potência de infiltração que ele tinha. Muita dificuldade quando enfrentam bons defensores, né? Isso é um pouco frustrante. Alguns dos jogos que eu vi da temporada contra times mais fortes, né? Isso ficou um pouco latente, assim. Então é um pouco frustrante, sim. Curioso como o Harden vai abordar essa pós-temporada, porque é um jogador que fica muito visível quando não está conseguindo jogar e que se abate também, né? E nas últimas eliminações caiu muito também nas suas costas o fato de que ele não tenha conseguido chamar a atenção desse lado, né? Então vamos ver como é que vai ser a abordagem dele de playoff. Outro ponto. O Philadelphia é ultra dependente do Embiid, embora tenha bons jogadores e uma temporada com jogadores que tiveram um bom papel, né? Jogadores diferentes contribuindo. O que o Embiid carrega esse time é um negócio assim alucinante. Então MVP. é temporada de MVP e assim ele no papel o Philadelphia, ele parece mais bem assessorado do que na prática. No papel o Sixers parece um time melhor do que de fato jogou essa temporada. Acho que o Embiid salvou muito o que foi essa temporada. Quando você viu os jogos, o Tyrese Maxey não deu o passo que a gente esperava. Como eu acabei de falar, o Harden não é o mesmo jogador. Tobias Harris, já cansei de falar dele aqui, né? Um jogador dos mais frustrantes que eu já vi. O elenco de apoio. O PJ Tucker matou uma bola esses dias, né? Pela primeira vez desde 1944, ele matou uma bola. Inacreditável como não aconteceu. O restante do elenco, assim, vários momentos você tem o Niang jogando minutos relevantes, assim. Então, acho que é um time que depende muito da saúde do Embiid. E até agora tá tudo bem. Mas esse é um tipo de coisa que se de alguma situação, né, por alguma questão, o Embiid tem que ficar um ou outro jogo fora, o que não é novidade na carreira dele, acho que o Nets tem total condição de deixar essa série um inferno para os Sixers. Então acho que isso é uma condição meio básica para o Sixers ser forte nessa série. Pode falar. A última coisa que eu queria falar sobre essa série, né? Cara, essa série pode ser chata pro Philadelphia pensando na frente, né? Porque se eu sou o Jack Vaughn, eu vou correr essa série o jogo todo, né? Tem um monte de jogador aqui, eu vou Tem 15 botar... jogadores. Tem muito jogador, né? Então eu vou correr aqui, vou botar os caras pra jogar 20 minutos cada e todos vão correr alucinadamente pra um lado e pro outro o tempo todo, né? E isso não vai fazer bem pro Embiid. E quanto mais essa série se alongar, pior pro Philadelphia, pensando num confronto contra o Boston na próxima série. E um Boston que não deve ter vida dura na primeira fase, né? Então vai ter um senso de urgência aqui nessa série.
Gibas, antes de Só ir mais para um, só mais um. 3 pontos. O terceiro. Você falou que o Nets não tem um criador de vantagem óbvio, né? Assim, cara, o Nets tem um drama, assim, que o cara que mais se destaca na criação de vantagem quando a gente vê os jogos obscuros do Nets, ele não consegue fazer rotação, que é o Cam Thomas, né? O Cam Thomas é um jogador meio inacreditável que quando o Nets está em situação de jogar contra os times mais ou menos, ele faz 50 pontos e criando num contra um. Só que quando vira jogo sério, jogo grande, ele não consegue sequer ficar em quadra, né? É um pouco pavoroso, assim. E aí eu fiquei pensando comigo, né? Você já pensou se o Brooklyn Nets tivesse no elenco um armador de 2 e 8 que não precisava nem chutar, mas que fosse muito agressivo, que fizesse bandeja, eventualmente assim tivesse até nascido na Austrália e tivesse até jogado no time que eles vão enfrentar, né? Ou seja, já conhecesse aquele ambiente, o quanto que um perfil como esse de jogador poderia ajudá-lo? Só isso. Boa. Uma bet que tem nessa série, Guilherme, que acho que é interessante, é quem vai meter mais bola de 3 nessa série? Você tem um palpite para isso aí, Gibas? Porque assim, se todas as opções pagam bem difícil, aqui, né? hein? Não é fácil. Eu meteria aqui um James Harden. Então, James Harden. James Harden é o favorito, 2.3. Me parece a opção óbvia, assim, né? Mas, cara, gosto aqui da ideia de, por exemplo, o Spencer Dinwiddie ser esse cara. Paga 19 para 1. Ele tem bola para isso. Seth Curry tem aí? Seth Curry nem tá, né? Porque não tem entrada, né? Tem o Embiid pagando 150 para 1 aqui, hein? Não vai acontecer. Não vai ser. Cam E o Johnson, Michael Bridges? Michael Bridges 4.7. Essa seria a minha bet, Michael Bridges. Por isso que eu falei, tem uma bet interessante aqui, seria o Michael Bridges. E Quickly? Quickly não, desculpa, Maxey. O Maxey 2.75. Eu iria nele. Mas acho que não vai vir do Fila, velho. Acho que vai vir do Brooklyn. O Brooklyn vai tentar demais aí, né? Por isso que eu acho que esse Spencer Dinwiddie é a melhor bet, porque é 19 para 1. E acho que ele vai chegar chutando muitas vezes, né? Enfim, vamos ver para onde é que vai isso aí. Gibas, hora então de falar de Suns contra Clippers. Para mim, a melhor série de todas, né? De todas as séries, de todos os tempos. Phoenix Suns jogando com Kevin Durant, Clippers jogando com Kawhi Leonard, infelizmente, por um lado, mas eu aceito por outro, né? Meu lado torcedor aceita por outro. Paul George deve perder boa parte da série, se não toda. Com o histórico do Clippers, eu diria que ele vai perder a série toda, tá, Gibas? Mas até agora a notícia, né, do Shams é que a expectativa é que ele perca o início da série contra o Phoenix, né? Então eu imagino que os 2 primeiros jogos ele tá fora com certeza. Pro lado assim, da conversa, né, pro lado lúdico, digamos assim, a gente vê uma série que tem grandes atrativos, né? Kawhi Leonard de um lado, Kevin Durant do outro, Chris Paul contra a franquia onde ele talvez tenha tido mais sucesso, onde jogou o auge da sua carreira, né? Aí a gente vai ver Russell Westbrook contra Kevin Durant, que sempre é muito entretenimento, né? Um Suns contra Clippers, que um dia desse foi final de conferência, né? Já com esses caras, né? Já tinha Terence Mann de um lado, Zubat, enfim, o Paul George, o Kawhi estava machucado, mas estava lá. O Phoenix Suns com o Chris Paul, com o Devin Booker, etc. Foi uma série com muita treta, né? Mas boa parte delas envolviam o Patrick Beverley, mas o Terence Mann também, né? Então, assim, é uma série com técnicos que já se enfrentaram na pós-temporada, né? Tyler Monte Williams, um time que adora experimentar, que é o Los Angeles Clippers, que tem um dos melhores ajustes, né, de jogo para jogo, e do outro lado, um dos maiores ajustes humanos, que é o Kevin Durant, né? Querendo também se provar, né? O Kevin Durant, vamos lembrar aqui, vem de uma varrida em playoff, né? Então, tem muitos temperos. Não teremos Paul George na série, né, pelo menos no início, mas ainda assim, Guilherme, duas equipes que, independente do que acontecer, se não for título, o dono vai olhar e falar, porra, não ganhamos. Que merda, né? Então são duas equipes com aspirações muito grandes, viu, Gibas? Então acho que é uma série que talvez esteja passando à margem, né? Do ponto de vista de atratividade, porque tem uma série, enfim,
de Lakers contra Memphis, que inclusive teve treta, né, durante a temporada. A gente não falou isso no preview, né, mas foi o jogo do Shadon Sharp, né, que o Memphis estava vencendo e um analista de TV muito fã do Lakers e do LeBron bateu boca com jogadores e depois disso o Memphis perdeu um monte de jogo seguido, né, inclusive esse que estava É o liderando. Shannon Sharp, né? Shannon Sharp, Shannon Sharp é um cracaço de bola, né? O Shannon Sharp Isso. foi cracaço mais de futebol americano, né? Então eu não entendo muito bem o que ele fazia de bom. Mas parece que ele batia na galera assim, ele batia derrubava. cabeça. Parece que ele derrubava. Hall da Fama, inclusive, hein? Então, assim, essa série tem essas concorrências, digamos assim, né? Tudo da mesma divisão, né? Inclusive, né? Tem Golden State também contra Sacramento, aí tem a série do Lakers. Então, assim, é uma série que é muito fácil se perder no meio da beleza das outras séries do Oeste, mas que a gente pode acabar vendo cada jogo e pensando, caramba, velho, que doideira massa que eu tô acompanhando aqui, né? Nunca se aposta contra o Kawhi em playoff, né? Tem isso também. É uma das poucas vezes que o Kawhi vai entrar como desfavorito, né, na série de playoff. Vamos ver para onde vai essa série lá na KTO, Guilherme. Eu vou deixar você falar antes, mas daqui a pouco eu trago como é que a KTO tá vendo essa bet, porque para mim é bem intrigante, viu? Bom, acho que o Clippers teve uma temporada longe do ideal, pelo número de problemas físicos, mas. E outra, né? Você chega no playoff de novo sem uma das suas estrelas, isso é muito Clippers. E isso é muito triste mesmo, né? Para a trajetória recente do Clippers. Tô curioso, assim, por que o Kawhi pode fazer. A gente já viu o Kawhi fazer coisas que o colocaram entre os melhores da história da NBA. Tem 2 títulos com MVP das finais e em times diferentes, contextos diferentes, mas nos dois com amplo destaque, amplo destaque. Agora, é evidente que o Clippers de hoje, esse que vai entrar em quadra contra o Suns, ele tá bem distante daquele San Antonio Spurs, que ainda tinha Duncan, que ainda tinha Ginobili, que ainda tinha Tony Parker, embora todos eles bem idosos, né? E é muito, muito diferente do Raptors, que tinha Kyle Lowry, que tinha Marc Gasol, que tinha Pascal Siakam, enfim. Então, tem o Kawhi, mas assim, o próprio Kawhi não é o mesmo, e aí acho que esse é um ponto. Se o Kawhi conseguir ser o mesmo, acho que é uma série em que a gente vai ver um matchup assim, dos melhores possíveis na história do basquete. Kevin Durant contra Kawhi Leonard. Acho que não dá para pedir mais do que isso. 2 jogadores históricos e excelentes dos 2 lados da quadra, né? Basicamente perfeitos, jogadores maravilhosos, perfeitos e gigantescos da história do basquete se enfrentando e sendo da mesma posição e, de certa maneira, sendo do elenco aquele que melhor tem condição de parar aquele jogador. Você não pode usar isso o jogo inteiro, porque senão você estoura os caras, eles vão fazer falta, etc. Mas, de certa maneira, nos minutos finais, se os jogos ficarem apertados, é um que vai enfrentar o outro. E eu preciso pelo menos uns 2 joguinhos disso, né? Eu sei que meu amigo não espera isso, espera que os finais não estejam apertados a ponto de que eles tenham que jogar duro. Mas eu queria muito ver um X1 dos dois ao longo aí da série, por períodos assim, com bastante coisa em jogo, sabe? Acho que seria bem, bem legal de acompanhar. Gosto bastante de coisas que o Ty Lue fez ao longo da sua carreira, mas não acho que foi uma grande temporada do Brooklyn Nets como um todo, do Clippers como um todo, não. Não sei como é que ele pretende usar o Russell Westbrook. A gente falou bastante sobre o Russell Westbrook aqui. É um jogador que tem muito problema para jogar com 5 contra 5. Eu acho que é uma série que a gente vai ter muito jogo de 5 contra 5. Se ele conseguir defender, sair em aceleração, pontuar, vai ajudar muito. Mas a gente tem que entender mais ou menos, né, qual que vai ser o desenho que o Clippers vai trazer para essa série. O desfalque do Paul George é lamentável, né? Assim, é lamentável para quem gosta de um playoff competitivo, para quem gosta de boas histórias, porque o que o Phoenix Suns está trazendo é a elite da NBA, né? Tá trazendo um time que, desde que o Kevin Durant jogou com esse time, é um time que ninguém consegue parar. Então, você ter um Kawhi e um Paul George, né? 2 jogadores do nível que são, enfrentando um time como esse, já é uma coisa, né? Agora, se você perde o Paul George, você vai ter que, sei lá, colocar o Norman Powell jogando um monte de minutos, né? Quem que vai ficar em quadra, né? Não sei.
Acho que o Clippers tem alguns escapes, né? O Phoenix Suns foi criando seus escapes, né? O elenco do Phoenix Suns foi montado ao longo da temporada, mudou bastante. Assim, quem acompanha só playoff vai se surpreender, né? Quando vê algumas peças ali do Phoenix Suns meio inesperadas jogando. O Clippers tem também seus escapes, né? Acho que Bones Highland tá brigando de novo, né? Bones Highland por onde passa tá criando confusão. Mas é um jogador que, pô, na Batalha de LA recentemente, foi de certa maneira o jogo que encaminhou a classificação do Clippers para playoff direto. Poxa, o Bones Highland, ele teve momentos assim bem relevantes. Claro, né? O Nick Batum até deu uma entrevista recentemente, né? Agradecendo bastante a atenção que o Clippers recebeu, que ele lidou com ele, porque segundo ele era o pior jogador da NBA que não podia ficar mais em quadra, e agora ele faz rotação de um time que joga playoff, e é um cara que de bobeira pode matar umas 4 bolas seguidas de 3 num jogo que tá esquisito, né? Então, o Clippers tem seus caminhos, né? Tem um Zubat que, cara, o Zubat vai olhar pro Ayton e vai falar assim, velho, eu vou pegar 80 rebotes nas costas desse grandão aqui, porque eu sou mais espaçoso, né? E o Ayton é meio soft, então eu sou soft, mas eu sou menos soft que o Ayton. Vou pegar 45 rebotes nesse jogo aqui. Tem alguns caminhos, sabe, pro Clippers dificultar a vida do Phoenix Suns. Mas o Suns, ao colocar na mesma linha Devin Booker e Kevin Durant, cara, eu não sei, eu não vejo o time do Oeste capaz de parar uma dupla como essa com volume, assim, se o Suns conseguir imprimir o seu ritmo, fazer a mid-range máfia entrar em ação, né? Porque assim, são dois jogadores especialistas em criar arremesso e que são basicamente imarcáveis se você não tiver um esquema muito elaborado para eles. E se eventualmente eles criarem uma vantagem tão grande que obriga a defesa a se desestruturar, o outro vai estar livre, né? E o Suns tem sistema, tem técnico, tem meios para fazer a bola chegar num dos dois. Isso em final de jogo. Durante o jogo, é um time que flui, é um time que tem opções. Lucas, sabe que essa temporada eu fui clipão, né? Tinha feito até uma promessa lá na noite de eleição que acabei abraçando o clipão por conta disso. Um salve para Clipper Nation, né? Que me acompanhou nessa jornada, mas acho que tá faltando, né? Acho que com o Paul George já seria difícil, mas tá curto, sabe? Tá curto, assim, tá. Precisava de um pouquinho mais, então. Você vai falar a odd agora, não vi ainda, mas imagino que o Suns tem um favoritismo um pouco claro, Lucas. O Suns é o favorito para levar o Oeste, né? Nas casas de apostas. Muito por conta do que a gente viu. Aliás, muito por conta do que a gente imagina que é esse time e pelo pouco que a gente viu, né? São 8 jogos com Kevin Durant no time, 8 vitórias. Então, assim, por um lado, sem nem ter acontecido esse encaixe, são 8 vitórias, mas por outro, são apenas 8 jogos, né? Então, isso também acaba pesando. Eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso. Vou trazer a odd aqui, viu, Guilherme? Assim como as outras duas séries que a gente tratou nesse episódio, essa também é uma série de 2,5 de vantagem, né? 2,5 vitórias de vantagem dessa para o Phoenix Suns. Tem duas odds aqui que eu acho interessantes. Uma que é essa série pelo menos para 6 jogos, que é o over 5,5. Essa paga 1,91. E outra é o placar certo da série, né? Um 4-1 para o Suns paga 3,10. Acho que se fosse para meter uma bet, eu meteria nessa aqui, um 4-1 para o Suns. É confiança no Phoenix Suns e um pouco de desconfiança no Clippers, mas ao mesmo tempo é uma bet que eu indico como analista, né, Guilherme? Não indico como torcedor, porque ao pensar na série, eu vejo uma série mais equilibrada do que isso aqui. Eu vejo uma série que do outro lado tem um técnico meio mago de playoffs, assim, de ajuste numa série longa. Confio no que ele costuma aprontar. Eu vi o Clippers desse mesmo jeito, sabe? Contra aquele Suns que foi para a final. Ah, tá sem o Kawhi, né? Que acho que é uma peça ainda mais relevante do que o Paul George. Ah, tá sem o Kawhi, o Paul George não joga tanto em playoff e tal, não sei o quê. Cara, série super dura, um 4-2 com um dos jogos o Suns ganhando numa bola que o narrador aqui no Brasil pensou que era interferência, né? Então, assim, na última posse, num fundo bola que, enfim, não acontece nunca, aconteceu, o Santos conseguiu.
ganhar no estouro do cronômetro. Não só o narrador aqui, né? Os próprios jogadores do Clippers pediram também, né? Eu lembro do Beverley pedindo a interferência, né? Num lance que não existe interferência. Mas enfim, o Phoenix Suns vai para uma série contra um baita técnico, contra o Kawhi, e o Kawhi tá jogando muita bola. O Kawhi tem sido um cara muito importante. Esse Clippers venceu, desde que o Paul George saiu, venceu 6 de 9, se eu não me engano. Mas duas dessas vitórias foram nas duas últimas partidas. Uma foi o Portland sem ninguém e outro o próprio Phoenix sem ninguém, né? Então, nos jogos competitivos pra caramba que eles tiveram, inclusive a Batalha de LA, né, foi um 4-3, né? Foi um time que sobreviveu sem o Paul George, mas ainda assim com uma certa dificuldade, né? Mas é um time que tem Norman Powell, que vai prover ofensivamente alguma das coisas que o Paul George pode fazer. O Terence Mann defensivamente é muito interessante. Eu não sei se o Clippers vai ter a marcha do small ballismo, né? Da esmalebolência. Se o time vai poder fazer como fez contra aquele Suns, que era basicamente tirar o Zubat da série, né? O Zubat jogou muito pouco naquela série. Não sei se o Clippers vai poder repetir esse tipo de estratégia. Acho que em alguns jogos a gente pode ver o Russell Westbrook sendo bancado, né, na reta final do jogo. A gente viu isso contra o Lakers, por exemplo. O Russell Westbrook jogou muito pouco naquele jogo. Inclusive, a gente teria uma casa a mais hoje, né, Gibbs? Porque a gente apostou no triplo-duplo do Russell Westbrook naquele dia. 21 tava a odd, né? Era. E, infelizmente, o Bones Highland engoliu ele naquele jogo, né? E acho que isso vai ser uma dessas histórias, né? O Russell Westbrook vai ver pela frente. Chris Paul, que já é um cara que já teve troca de um pelo outro e batalharam muito, né? Para ser o melhor armador da NBA e tal. Teve o E lance o que o Kevin Westbrook machucou ele, não? Não, foi o Everly, né? Beverley com Westbrook. Mas enfim, rivalidade de jogo mesmo, né? Um trocado pelo outro, ou que se com o Chris Paul melhor ou não do que com o Westbrook, né? Enfim. E além disso, o Kevin Durant do outro lado, né? Então eu sinto que o Westbrook quer muito essa série, velho. Ele vai. E assim, o Westbrook querendo muito uma coisa é um perigo para os dois lados, né? Então acho que esse vai ser um balanço, assim, chave na série também, né? Eu quero muito ver qual vai ser a função do Eric Gordon, se ele vai ser um especialista, um 3D, né? De repente. Esse é um cara que tinha um potencial pro G-Entry, viu, Guilherme? Mas acabou não acontecendo o G dele, né? Ele poderia ser esse cara do Glute 3, né? De outra posição, mas acabou não fazendo essa expansão, né? Dando esse passo na carreira, né? Acabou jogando mais como antigamente mesmo. Mas enfim, Gibas, é uma série que eu acho mais difícil do que se tá comentando, né? O Clippers tem uns caras muito aleatórios, um Marcus Morris, um Batum, aleatórios assim, né? No sentido de que eles podem ser meio dominantes num jogo, né? Do nada. Então acho uma série mais interessante do que se fala. Dito tudo isso, acredito bem nesse Phoenix Suns. Acho que o Suns com saúde é time para levar em 5 no máximo aqui essa série. Acho que não vai ter varrida, do outro lado tem Kawhi, mas acredito bem, assim, sabe? Num Suns vencendo as duas em casa, especialmente sem Paul George, dividindo fora e voltando para fechar em casa no jogo da renda. Esse é o desenho de série que eu projeto. Pode ser que vá mais longe, viu, Guilherme? É isso. Não tô muito confiante, não, mas tamo junto aí, Clipper Nation. Não me abandone. Não me entendam mal. É isso, Lucas. Fechamos aqui as 3 séries. É quase isso, Gibas, porque falta a gente comentar aqui, por exemplo, que chegaram baitas apoiadores, né? Nesses Oh, últimos dias com o Belgradão. E o que é legal, Guilherme, muita gente chegando para curtir com a gente no Giannis, viu? Que é o grupo do Telegram. O pessoal tá esperto, né? Sabe que chegando no Giannis chegando nessa época no Giannis, vai curtir um playoff junto com todo mundo. E Henrique Monteiro, o Juan, né? Bruno Gabriel, Rodrigo Merlo, simplesmente Rodrigo França, né? Felipe Zancan, Arthur Schuller, apoiador Adam Sandler, e agora durante a gravação do podcast, na verdade há 3 minutos atrás, Alípio Moreira. Salve para todos vocês que chegaram junto com o Belgradão, cara. Faz muito bem para o Café Belgrado receber apoios, que a gente fica muito estimulado. É uma grande alegria e é realmente o que a gente precisa para continuar produzindo nesse nível. Então, apoia o Café Belgrado, te pedimos encarecidamente. Guilherme, encarecidamente vem de caro? não, de Porque é carinho, muito né? barato, né? A gente pode pedir assim, baratecidamente aqui para vocês apoiarem o Café Belgrado.
O encarecidamente, Lucas, vou até pesquisar aqui para dar a informação adequada, né? Ok. Ele. Não sei qual é a raiz, não, hein? Tem que ver a raiz lá Boa. do latim, né? Inventa uma raiz para ele, Givas. Ó, Vem de vamos ver carinho? aqui. Etimologia, a origem da palavra, deriva da junção de encarecer. É de caro mesmo, viu, Lucas? De tornar Olha caro. aí. Pô, Pô, não pode ser. encarecidamente É muito é barato, velho. Não, mas é que o seu Ah, tá. tem muito valor, entendeu? A gente pede Ok. com muito valor esse barato apoio, entende? Então, Boa. ou a gente pode até, em vez de trocar o encarecidamente, por um embaratamente. Assim. Foi o que eu tentei, né? Entendi. Embaratecidamente. Tem uma raiz da palavra aí. Eu tentei, É, né? é isso. É o seguinte, hein? Para apoiar o Café Belgrado, a gente pede encarecidamente ou embaratecidamente que você entre no cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo nacional que organiza sistemas de apoio para financiamento coletivo de projetos de mídia. cafébelgrado.com.br. Você vai entrar no aplicativo da Aurelo e aí você vai ver tudo que tem cadeadinho é que você não pode ouvir do Belgradão, né? Esses podcasts que vocês estão ouvindo, tá disponível em todo canto. Cara, mas tem muito conteúdo lá que você não pode ouvir porque tá bloqueado, porque você ainda não faz parte do nosso plano de financiamento coletivo. cafébelgrado.com.br, a partir de R$9 você desbloqueia tudo, faz o Café Belgrado continuar existindo. A partir de R$20 você faz o Café Belgrado continuar existindo, desbloqueia tudo e ainda vem para o nosso grupo no Telegram, onde estão ótimas pessoas e onde tem um áudio de 5 minutos do Lucas explicando sobre ornitorrincos. Lucas, falou-se pouco sobre esse seu áudio, né? Não era bem explicando, né, Gibas? Era trazendo novidades. Novidades sobre o ornitorrinco. Você pensa, o ornitorrinco. Você procurou no Google, Lucas? Ou foram revistas científicas mesmo? Cara, eu pesquisei em muitos lugares para trazer aquelas novidades ali exóticas, viu? São coisas assim que você nem imagina. Cara, tem particularmente uma coisa, eu não vou dizer também, né? Mas particularmente uma coisa chocou muita gente, viu? E além disso, das novidades sobre o ornitorrinco, existiu a comparação com a grande equipe do basquete mundial, né? E digo que não fui refutado até agora, viu, Gibas? Então Não as foi pessoas refutado. estão comprando essa ideia. Não vou trazer aqui porque é conteúdo premium lá do Giannis, eu não posso trazer aqui, né? Mas vale muito a pena, né? Então, você chegar hoje, né, ou amanhã, ou qualquer dia do mundo, vai estar lá nas mensagens fixas E a do Mariana, grupo. Lucas, Ah, a Mariana até trouxe aí a informação, né? Que na verdade até ela desvendou a inspiração desse conceito aí de trazer para o Café Belgrado que o ornitorrinco é da obra do Francisco de Oliveira, né? Grande sociólogo uspiano, já falecido, que escreveu um livro que chama O Ornitorrinco, né? Adaptando aí para fazer análise da política brasileira aí do século XXI. E foi essa inspiração mesmo, viu? Então a Mariana macetou assim, com grande capacidade de interpretação. boa. Gibas, interpretação é o ponto forte do nosso amigo ouvinte. Forte abraço. Um abraço, meus amigos!